Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo, relatado por Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 57. Lucas, capítulo 9, versículo 57. Nós vamos ler até o versículo 62. Bom, Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Deus abençoe você hoje. Que seus ouvidos estejam realmente atentos para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos ensinamentos do nosso poderoso mestre, nosso Salvador, nosso único e suficiente Salvador e Redentor. Que o Senhor possa me conduzir na ministração da tua palavra, que ela possa saltar aos nossos olhos, que os nossos ouvidos estejam atentos, que nós estejamos dispostos, que os nossos corações estejam realmente preparados para receber a tua palavra, Senhor, para acolher a tua palavra, mas também para praticar a tua palavra, Senhor. Que possamos responder ao teu chamado, Senhor, sem titubear, Senhor, imediatamente enquanto há tempo. Em nome de Jesus, usa a minha vida e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Amém e amém. Bom, todos nós sabemos, e vocês vão concordar, que na vida, todos nós passamos por momentos cruciais, momentos de escolha, momentos que surgem, situações que surgem na vida da gente, oportunidades que provavelmente não vão surgir de novo, né? Nós ouvimos isso na televisão, assistimos filmes assim, que retratam a nossa realidade. Isso porque todos nós temos aquele momento crucial, assim como esses homens que estiveram na presença de Jesus e tiveram uma grande oportunidade, cada um deles. Nós temos a oportunidade de procurar emprego, surgem oportunidades na vida da gente decidir a profissão que a gente quer seguir, ou até mesmo a decisão de escolher com quem a gente quer se casar. São decisões importantes, muito importantes. Eu escolhi há 17 anos atrás, quase 20 anos atrás, a Priscila, né? Que está ali, aquela moça bonita ali, simpática, né? Espontânea, quem conhece ela sabe, com aquela risada peculiar, né? Por assim dizer, diferenciada, né? E às vezes a gente cria muitas expectativas, né? Nessas escolhas, nessas decisões, imaginando que tudo vai ser de um jeito, mas na verdade, na prática, a teoria muda, né? As nossas expectativas, as nossas idealizações, nossos vislumbres, né? Quando chega a hora, a gente percebe que nem tudo é como a gente pensa. Nessas horas a gente descobre se estamos mesmo dispostos a encarar o que vem pela frente, né? Às vezes a gente se vê em situações que são realmente decisivas e cruciais, mas entre a expectativa e a realidade são duas coisas muito diferentes. E o texto que a gente leu, nós vemos 3 pessoas que manifestaram o desejo de seguir Jesus. Surgiu essa oportunidade deles se tornarem seguidores de Jesus, quem sabe entre até mesmo aqueles 12, né? Que já estavam seguindo Jesus, que já tinham sido selecionados pelo Mestre. Nós vemos aqui 3 pessoas que manifestam um desejo ardente de seguir Jesus. Cada uma delas representa um tipo de aspirante a discípulo. Mas Jesus, com toda a sabedoria, ele prova as suas intenções, revelando o que realmente significa ser o seu seguidor. Esse trecho, ele faz parte de uma seção muito importante no livro de Lucas. Ele não está aqui escrito aleatoriamente. Aliás, Lucas, o escritor dessa grande obra, né, que pega tanto o livro que leva o seu nome, como o livro de Atos, um dos maiores percentuais de escrita do Novo Testamento é atribuído a ele. Ele é diferenciado entre os demais escritores porque, ao contrário de Mateus e Marcos e João, Lucas é o único que escreve essa obra de maneira cronológica. Cada um desses acontecimentos narrados na obra lucana aconteceram em ordem cronológica, né? O perfil dele como escritor é o perfil de um jornalista, por assim dizer, que decidiu relatar esses acontecimentos de uma maneira mais didática, de uma maneira mais organizada, né? Não tão temática assim, mais organizada, cronológica,
de acordo com como aqueles fatos foram se desenvolvendo. Desde a chegada do Senhor, a manifestação dele ao mundo, os seus ensinamentos, a sua obra culminante na cruz do Calvário e, por conseguinte, ou por assim dizer, quando ele ressuscita e também envia os seus discípulos, dá uma ordem deles se prepararem, porque eles seriam revestidos de poder para serem suas testemunhas. E você vê que, do jeito que Lucas termina, é praticamente parecido do modo como Atos começa, né? Isso para vocês verem a preocupação de Lucas em transmitir esses acontecimentos de forma detalhada. Mas esse trecho ele faz parte de uma sessão que começa no versículo 51, quando Jesus decidiu resolutamente ir para Jerusalém, onde ele seria morto e sacrificado pelos nossos pecados. É a partir desse ponto que Lucas mostra Jesus caminhando rumo à cruz do Calvário. E ao longo do caminho, o Senhor Jesus, ele ensina o que significa realmente segui-lo de verdade. O discipulado, portanto, ele é o tema central dessa jornada, é o tema central de Jesus, é o tema central dos ensinamentos de Cristo até a cruz do Calvário, conforme relatado por Lucas nessa grande obra. Assim, nesse texto, o que a gente vê é Jesus provando os que desejam segui-lo, mostrando o que o verdadeiro discipulado exige dos seus seguidores. Queria fazer uma pergunta para você que está aqui hoje. Você é um seguidor de Jesus mesmo? Você é um discípulo? Você faz parte do discipulado do grande mestre, do Salvador, do Senhor e Salvador Jesus? Qual é a garantia de que você realmente está seguindo Jesus? Com que certeza você pode afirmar que você é um seguidor de Jesus? Essas perguntas que eu estou fazendo para você, elas são muito importantes, porque muitas pessoas hoje estão dentro de uma igreja, fazem parte do convívio com outros cristãos, se dizem cristãos, se dizem crentes, mas a pergunta que não quer calar é se você é realmente um seguidor ou uma seguidora de Jesus. O Jesus da Bíblia, ele não é o Jesus pregado como nós estamos vendo em nossa época. Um Jesus que não exige nada dos seus seguidores, onde uma multidão segue Jesus, mas seguir a Jesus não tem custo nenhum, não tem preço nenhum, não tem exigência nenhuma. Mas aqui nós aprendemos que há um preço, há um custo, há uma exigência, há algumas exigências para quem segue a Jesus. E a pergunta é, quais são essas exigências? Jesus, ele mostra nesse texto que segui-lo tem um custo, tem um preço, tem um alto preço. Tem algumas exigências. E quais são as exigências para quem deseja seguir o Mestre? O que Jesus exige dos seus seguidores, em primeiro lugar, é entrega total. Não é entrega parcial, é entrega total. Veja o que diz o versículo 57 e o versículo 58. Diz assim o texto: enquanto seguiam pelo caminho. Olha que coisa interessante, eles estavam seguindo. Eles não estavam parados conversando. Você vê que o texto nos ensina que eles estavam em movimento. Eles estavam no caminho. Eles estavam no caminho. E durante o caminho, alguém que aspirava a ser um seguidor de Jesus, disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe responde: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse homem, ele parece decidido e cheio de entusiasmo. Mas esse primeiro aspirante a seguidor de Jesus, ele mais parece alguém impulsivo, empolgado com os ensinamentos de Jesus, com os milagres de Jesus, com as obras de Jesus. As suas palavras mostram mais empolgação do que realmente convicção, do que realmente significa ou que iria exigir dele seguir Jesus a partir daquele momento. Ele deseja seguir Jesus, mas não tem a noção do que isso realmente vai custar dele a partir daquele momento, a partir daquela decisão, a partir daquela escolha. Mas Jesus prova a sua motivação. Esse primeiro candidato a seguidor de Jesus, ele tem a sua motivação provada. Olha o que Jesus responde para ele: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa resposta aqui nos mostra que seguir a Jesus não é um caminho de comodidade, como algumas pessoas pensam.
Não é um caminho tão simples assim, tão fácil assim. Seguir a Jesus é desafiador, meus irmãos. É desconfortável, minhas irmãs. Não é esse mundo cor-de-rosa que a gente vê sendo pregado hoje em dia. Jesus, ele diz que o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Algo muito peculiar aqui nesse relato, porque Jesus, ele usa o título de Filho do Homem. Ele reivindica para si o título de Filho do Homem. Isso porque no livro do profeta Daniel, Filho do Homem, ele enfatiza que esse Filho do Homem, ele recebe o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O texto de Daniel capítulo 7 mostra que o seu domínio é domínio eterno, que não passará e o seu reino jamais será destruído. E isso chama atenção. Jesus se revelar nesses termos, com essas palavras, para um homem que está empolgado, querendo ser um seguidor de Jesus. Porque, embora Jesus esteja fazendo menção a um título que é muito enfatizado no livro do profeta Daniel, esse título enfatiza o seu domínio, o seu empoderamento sobre as nações, o seu poder, a sua grandeza, a sua glória. Mas Jesus está falando que segui-lo custa outra coisa. Não há uma promessa de glória, não há uma promessa de status, não há promessa de um reino pessoal, de domínio, de grandeza, de exaltação. Ele fala algo completamente diferente do que essas profecias mencionam acerca do Filho do Homem. Curiosamente, Jesus usa esse título para mostrar que o Rei dos Reis, aquele a quem foi dado o reino, domínio das nações, aquele que é cheio de glória, digno de honra, de glória e de exaltação, ele também se esvaziou. Ele abriu mão dos seus privilégios celestiais para cumprir o plano de Deus. Esse rei a quem foi dado o domínio das nações, um domínio eterno, uma glória sempiterna, uma glória sem igual, ele estava a caminho de uma cruz, ele estava a caminho do Calvário, ele estava a caminho do sofrimento, do sacrifício, ele estava a caminho da humilhação, mas também da sua exaltação. Veja que coisa interessante o Evangelho. A exaltação de Cristo é quando ele sobe na cruz, é quando ele é levantado no madeiro, ele é exaltado na cruz. Portanto, seguir a Jesus não é nessa perspectiva como muitos empolgados pensam, quando acham que seguir a Jesus é uma aventura, uma diversão, é confortável, é comodidade. Jesus, ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Sendo rico, ele se fez pobre por amor de nós. É o que a Bíblia diz, é o que o Evangelho nos ensina acerca do nosso Salvador. Portanto, todo aquele que quer seguir o Senhor Jesus, quer ser o seu discípulo, ou que está seguindo o Senhor, precisa avaliar, precisa refletir. De que maneira você está seguindo? Que expectativas são essas que você tem colocado no Senhor? Porque o discipulado exige uma entrega total, meu irmão. Hoje, o mesmo acontece. Muitas pessoas se aproximam de Jesus apenas pela empolgação. Elas buscam experiências, elas estão atrás de bênçãos materiais, estão buscando um reino pessoal, status espiritual. Querem seguir Jesus desde que isso não custe nada para elas, desde que isso não exija renúncia ou algum tipo de abnegação. Mas Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e me siga. Esse é o caminho do discipulado com Cristo. É um caminho de entrega total, é um caminho de renúncia, é um caminho de autonegação, é um caminho de humildade, é um caminho de quebrantamento, é um caminho de sacrifício. Não tem como fugir disso. Não tem como seguir a Cristo buscando facilidade. Nós vamos ser tentados, nós seremos provados. O mundo vai fazer apelos atraentes para que você não siga o Mestre. O mundo, ele oferta para a gente facilidades, atrações, seduções que tentam desviar o nosso foco do verdadeiro discipulado e do verdadeiro sentido da vida. Então faça uma autoanálise espiritual hoje. O que você quer com Jesus? O que você está buscando em Jesus? Por que você tem se aproximado dele? Qual é a sua real motivação? Você está empolgado? Você está admirado? Você acha legal seguir Jesus? Você acha divertido seguir Jesus? Jesus está dizendo que segui-lo não é nada divertido. Não é uma aventura. Não é nada que não vai custar de você. Não vai custar de você. Vai custar de você seguir Jesus. Você está em busca de uma aventura, de diversão ou um compromisso de verdade
com o Mestre, porque o Senhor está em busca de pessoas comprometidas, não de pessoas empolgadas, em busca de diversão, de atração, de aventuras passageiras com Ele. Você está em busca de experiências passageiras? Bênçãos espirituais, materiais, conforto, um reino pessoal? Então, esse discipulado não é compatível com as suas motivações. Você vai se frustrar com o Mestre. Saiba que Jesus ele não está procurando fãs empolgados ou iludidos, mas discípulos enraizados e convictos. A empolgação ela passa, mas o compromisso real, ele é duradouro, meu irmão e minha irmã. Quantas pessoas um dia entraram pelas portas dessa igreja? Quantas pessoas entraram pelas portas de uma igreja evangélica e hoje não estão mais em uma igreja? Estão no mundo, estão vivendo seus prazeres transitórios, vivendo abaixo da mediocridade, como se estivessem perdendo o tempo porque estão congregando em uma igreja ou porque estão seguindo o Mestre. Elas conseguiram ser tão enganadas achando que deixar de congregar, deixar de seguir o Mestre ou recusar o convite do Mestre de segui-lo, haveria alguma vantagem para elas. Não há vantagem fora de Cristo, meu irmão e minha irmã. Não há benefício nenhum para quem não está seguindo a Jesus. Quem não está seguindo a Jesus, ele tem um desfecho de destruição. Nós lemos aqui na abertura do culto, Salmo 73, Salmo de Asaf. Nesse salmo você vê que Asaf, ele expressa o seu testemunho pessoal, a sua frustração por ter aspirado a riqueza dos ímpios, o conforto dos ímpios, a alegria dos ímpios. Ele viu os ímpios felizes, animados, prosperando e vivendo na impiedade, sem temor a Deus, duvidando da pessoa de Deus, da existência de Deus, achando que não haveria consequências para as ações deles, para as atitudes deles, à luz da pessoa de Deus. Até o dia que ele entrou no santuário e atinou com o final deles. Para ser um seguidor de Jesus, nós precisamos, meus irmãos, ter em mente que vale a pena realmente seguir o Mestre, que não é uma perca de tempo, que vale a pena, mesmo que isso venha a custar da gente um alto preço, que venha a custar de nós uma entrega absoluta, uma entrega total. Portanto, meu irmão e minha irmã, siga Jesus, siga Ele mesmo, siga Ele com entusiasmo, siga Ele com alegria, siga Ele, sabe? Siga Ele de maneira espontânea, com alegria, né? Mas faça isso pelos motivos certos, porque o Senhor põe à prova aqueles que querem segui-lo. Portanto, em segundo lugar, o Senhor exige dos seus seguidores prioridade máxima. Veja o que diz o versículo 59, versículo 60, que diz assim: a outro Jesus disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas olha o que Jesus responde para ele: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. O segundo aspirante a discípulo de Jesus, ele se mostra o que aqui? Ele se mostra indeciso. É uma característica clara dele. Jesus diz para ele, siga-me. Ele é bem diferente do primeiro, né? O primeiro se oferece, está empolgadão. Esse aqui não, Jesus olha e fala, você me segue. Vem, me segue. Ele faz com esse o mesmo que ele fez com Mateus, o mesmo que ele fez com Zaqueu, o mesmo que ele fez com Pedro, o mesmo que ele fez com outros discípulos, com quem ele encontrou na coletoria ou num barco de pesca. Jesus, ele fazia isso, vem, me segue. Jesus, ele aplicava a sua autoridade e chamava, e as pessoas atendiam imediatamente o seu chamado. Mas a resposta dele aqui é a resposta de alguém indeciso, alguém que está titubeando diante do chamado do Mestre. Ele é diferente do primeiro. Esse ele não se oferece. É Jesus que chama. E é um privilégio, meu irmão e minha irmã, ser chamado diretamente por Jesus. Meu irmão e minha irmã, quanta multidão, quanta gente querendo seguir Jesus, e Jesus chamou ele, olhou para ele e falou, vem você e me segue. Mas em vez dele atender com prontidão o chamado do Senhor, ele se mostra relutante e indeciso. E a resposta é ele, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. À primeira vista, isso parece uma atitude até piedosa, porque para um judeu ortodoxo, isso era um dever sagrado. Ele tinha que realmente cuidar dos seus pais. Ele tinha que cuidar dos mais velhos. Isso está na lei de Deus. Isso está lá no Deuteronômio, está lá no Pentateuco, está lá no livro da lei de Deus, essas orientações. Era dever de todo judeu, aliás, de todo judeu, né? Aliás, isso é o dever de todo filho, sabe? Cuidar dos seus pais. Ser responsável, ser atencioso com seus pais. Eu sei que não é fácil, né? A gente, a vida inteira sendo chamada a atenção, né? Sendo corrigido, né? Depois eles vão envelhecendo, né? Não é fácil, mas não é fácil também educar a gente. A gente dá trabalho,
né? E aí eles tiveram um trabalho com a gente. Aí quando a gente cresce, a gente não quer ter jogo de cintura com eles. É dever sagrado de todo homem, de toda mulher, de toda criatura cuidar dos seus pais. E essa obrigação, ela não é só do judeu, essa é a obrigação também de todo cristão. É uma obrigação que nós não podemos ignorar. Mas a resposta desse homem, ela se mostra indecisa aqui, um pouco dúbia, e aí entra aqui algumas discussões entre alguns estudiosos, né? Se o pai dele tinha morrido ou não. Então existem duas possibilidades para ele ter respondido nesses termos ao chamado do mestre. O primeiro é que o pai dele poderia não ter morrido ainda, e é por isso que ele responde dessa forma. A maioria dos estudiosos entendem que esse homem ele queria dizer para Jesus, deixa primeiro eu cumprir todas as minhas obrigações, os meus deveres sagrados, né? Primeiro deixa eu cuidar do meu pai, quando ele morrer, eu vou te seguir. Quando eu cumprir as minhas obrigações sagradas, eu te sigo. Ou seja, ele estava adiando essa decisão para um futuro onde a vida dele estava num momento mais ideal. Ele estava adiando para um momento mais ideal, para uma ocasião ideal, ou um momento mais conveniente para ele. A segunda possibilidade aqui é que o pai dele poderia ter morrido. Mas é estranho, né, essa possibilidade. Por que é estranho? Porque se esse fosse o caso, o homem ele estaria o quê? Em período de luto. Isso durava 7 dias na tradição judaica. Mas se ele estivesse no período de luto, primeiro, ele não estaria ali e nem circulando pela multidão ouvindo os ensinamentos de Jesus. É por isso que a maioria dos estudiosos concorda que a primeira interpretação ela faz mais sentido. E é por isso que Jesus dá essa resposta para ele também, né? Não só porque os estudiosos acham que isso faz mais sentido. É pela resposta de Jesus. Jesus ele responde para ele com insistência. Jesus insiste com ele. Como Jesus insiste? Ele diz, deixe os mortos, sepultem os seus mortos. Você, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Jesus ele não está aqui condenando o cuidado com a família e nem a insensibilidade do mestre com os enlutados, mas aqui Jesus está confrontando a falta de disposição dele em segui-lo imediatamente. Ele estava disposto a adiar o seu compromisso com Jesus à espera do momento ideal, no momento em que fosse mais conveniente para ele. E a metáfora aqui que ele usa, deixe os mortos sepultar os seus mortos, reflete muito bem o quanto o discípulo deve, em primeiro lugar, priorizar o que é eterno e urgente. Veja o que ele diz para ele, vá e pregue o reino de Deus. O problema desse homem, no entanto, era a sua relutância e o seu adiamento. A sua prioridade estava invertida, a sua noção do que é eterno, urgente, terreno, estava completamente distorcida. E ele queria seguir Jesus, mas não naquele momento. Ele estava esperando o momento que fosse ideal para ele, só para ele. E esse problema se repete em nossos dias, meus irmãos. Ainda existem muitos que querem seguir Jesus, como esse homem queria seguir Jesus. Mas sempre tem algo mais importante no momento, sempre tem um compromisso, sempre tem uma tarefa, sempre tem um dever, sempre tem uma outra obrigação que vem no lugar do chamado do Senhor. Dizem, depois eu me envolvo, né? Mais tarde eu sirvo, agora não é o momento, é melhor esperar mais um pouquinho. Deixa as coisas na minha vida se acalmar mais, que eu vou seguir o mestre, que eu vou tomar essa decisão, que eu vou abraçar essa oportunidade. O problema disso é o resultado que isso gera na vida de quem adia uma decisão como essa. O resultado é uma vida o quê? É uma vida em cima do muro, sem discipulado pleno, sem um discipulado vivo, real, verdadeiro, intenso com o mestre. Essa decisão, ela é uma forma muito sutil de rejeitar o chamado de Jesus. Portanto, meu irmão e minha irmã, grave isso que eu vou te dizer. O adiamento da obediência é desobediência disfarçada. Quando você diz para Deus que ainda não é o seu momento, que você ainda não está no tempo para isso, que você não está no melhor momento da sua vida, é como se você estivesse rejeitando o chamado dele de uma maneira muito educada. E nós estamos vivendo hoje na cultura do politicamente correto, né? Ninguém quer ofender ninguém, a gente muda o modo de falar. Você está ofendendo a pessoa às vezes com maior educação, né? Mas a pessoa às vezes não entende, ela fica aquela briga diplomática, né? Aquela briga, né? Está doido para pegar, desganar, mas né, na diplomacia você dá aquelas respostas. É um jeito educado de você dizer para o Senhor que você não quer seguir Ele. Então não se engane, não se iluda. O Mestre conhece o seu coração.
Ele conhece a indecisão do seu coração. Então faça uma autoanálise hoje. O que tem tomado o primeiro lugar da sua vida? O que realmente consome a sua energia? O que realmente consome o seu tempo, que impede você de seguir plenamente o Senhor Jesus? Qual é a sua justificativa hoje para adiar o seu compromisso com o Senhor? É preciso mudar, mas é preciso mudar as prioridades também para seguir o Mestre. É preciso entender que seguir Jesus é uma prioridade máxima. O tempo é hoje, é agora, não quando for mais conveniente, quando for o momento ideal. O reino de Deus, ele não se encaixa nos meus planos. O reino de Deus não se encaixa nos seus planos, meu irmão e minha irmã. Somos nós que temos que nos ajustar aos planos de Deus, à vontade de Deus. Somos nós que temos que responder ao chamado de Deus, porque isso é um privilégio. É uma responsabilidade, mas é um privilégio. E Jesus insiste, tem que ser agora. Seguir Jesus exige uma decisão sua, não uma espera. Você não pode ficar em cima do muro, porque ficar em cima do muro pode ser fatal. Pode ser uma rejeição, e essa sua rejeição pode ser um sinal claro de que você está debaixo do juízo de Deus. Quem comigo não se ajunta, espalha, mas quem é por mim, comigo se junta, né? É o que Jesus diz. Então Jesus está insistindo, Jesus está te chamando, Jesus está falando, vem você e me segue, sai de cima do muro, não espere um momento ideal, não espere a circunstância melhorar, confie em mim, vem comigo, me siga. E pregue o reino de Deus, eu vou usar a sua vida. Meu irmão e minha irmã, não espere o melhor momento na sua vida, apenas siga o Senhor pela fé. Nós não seguimos pela vista, nós seguimos pelo que cremos. Se você olhar os celeiros, já falei isso aqui outras vezes, a sua fé será abalada. Se você olhar as circunstâncias nunca serão favoráveis. Você já percebeu? Não existem circunstâncias favoráveis. Sempre é desafiador. É difícil você encontrar um momento ideal. Às vezes as oportunidades surgem na vida da gente quando a gente menos espera. Às vezes acontece tudo ao mesmo tempo. A gente fala assim, meu Deus, está acontecendo tudo. Mas nós geralmente focamos naquilo que a gente valoriza mais. A gente abraça aquelas oportunidades, investe toda a nossa energia, coloca os nossos olhos sempre naquilo que é mais importante para a gente. Cristo precisa ser o arrimo da sua alma. Ele precisa ser aquele que salta os seus olhos, aquele que encanta o seu coração mais do que qualquer outra prioridade da sua vida. Portanto, não recuse essa oportunidade, não recuse esse chamado, porque Ele está insistindo, Ele está chamando, e a oportunidade é agora. Busque o Senhor enquanto é possível, invoque o Senhor enquanto Ele está perto, deixe os seus pecados, abandone a sua velha vida e viva em novidade de vida para a glória de Deus. Ele está te dando uma oportunidade, Ele não está fazendo um favor para você. Jesus, quando nos chama, Ele não está nos fazendo um favor, Ele não está nos pedindo um favor, Ele está nos chamando pelo poder da sua palavra, pela sua autoridade. Ele é Deus. E não obedecê-lo, não responder a sua voz, o seu convite, o seu chamado, é uma desobediência deliberada. Abra os seus olhos. Quem coloca Cristo como a maior prioridade encontra o verdadeiro sentido da vida. Eu tomei uma decisão de seguir a Cristo há muitos anos atrás, tem mais de 20 anos atrás, 23 anos, se eu não estou enganado. E eu passei por muitos altos e baixos. Eu tropecei, eu caí, eu me afastei, voltei. A minha vida foi marcada por muitos altos e baixos. Mas o Senhor nunca me abandonou. O Senhor nunca me deixou. E naqueles momentos mais distantes, foi Ele que foi lá com seu braço forte e me trouxe. Porque Ele se compromete com aqueles que Ele chama. Ele está comprometido em estar com você, em salvar você dos perigos, em livrar você e conduzir você, mesmo no meio vale da sombra da morte. Você não vai precisar temer, e mesmo que o medo tente tomar conta do seu coração, Ele não deixará você sozinho, porque Ele está comprometido com aqueles que o seguem. O Senhor põe à prova aqueles que querem segui-lo. E o que exige dos seus seguidores? Além de entrega total, e além também de uma prioridade máxima, Ele diz aqui em terceiro lugar, no versículo 61 e versículo 62, que diz assim o texto. Outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa.
Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O Senhor Jesus, ele exige renúncia. Não tem como seguir a Jesus e em algum momento você não tem que renunciar seus prazeres, suas vontades, seu passado. Esse terceiro aspirante aqui, ele se mostra agora dividido. O primeiro é impulsivo, o segundo é indeciso e o terceiro é dividido. E Jesus está dizendo para ele, você quer me seguir, mas ao mesmo tempo que você quer me seguir, você quer se despedir dos de casa. Ninguém pode me seguir e olhar para trás, não pode ficar dividido. Esse homem, como primeiro, ele é o que se oferece voluntariamente para seguir Jesus. Mas ao contrário do primeiro, ele não parece impulsivo, empolgado. Mas ele parece até meio sensato aqui, respeitoso. Ele quer seguir o mestre. Mas primeiro ele quer se despedir da família dele, ele é modesto, né? Ele se preocupa com a família, ele é respeitoso. Ele parece um homem sábio, prudente, né? Porque quem, à primeira vista, olhando para isso aqui, não acha que esse pedido para o mestre não é algo legítimo. Quem não gostaria de se despedir da sua família para uma jornada? Não é verdade? Quem vai viajar, despede da família, né? Se dá para fazer isso, liga, manda mensagem no WhatsApp, né? Ou visita, vou sair, aí deixa o gato, né? Deixa o cachorro, pode olhar lá na minha casa. Sempre tem isso, né? Então a gente olha assim à primeira vista, de uma maneira rápida, que ligeira, né? Ou até despretensiosa, a gente olha, poxa, mas ele tem razão, né? Olhando para a minha cultura, olhando para a minha realidade, ele parece ser a pessoa mais sensata aqui, né? No entanto, Jesus, ele percebe que o coração dele está dividido, ainda preso ao lar dele, aos laços e às seguranças antigas. Esse pedido lembra o pedido de Eliseu, que antes de seguir Elias plenamente, ele pediu para se despedir dos de casa. Vocês lembram disso? Elias chama Eliseu, e Eliseu fala, deixa eu primeiro me despedir dos de casa, mas Eliseu, ele pede para se despedir da família, e Elias permite isso, Jesus não. Mas qual é a diferença aqui? A diferença é que Eliseu, logo depois de se despedir da sua família, ele queima o arado, sacrifica os bois e rompe com a vida antiga. Ele larga tudo, vira as costas e segue seu mestre. A diferença é que o candidato aqui, entre ele e Eliseu, é que esse candidato, ele não demonstra uma entrega total. Ele quer se despedir, mantendo as suas afeições. Ele não rompe com o passado, ele não rompe com seus apegos. Há uma hesitação dele aqui. E Jesus, ele prova aqui as suas afeições e seu apego emocional. Muita gente é assim, muita gente apegada, cheia de afeições. Os puritanos, eles pregavam muito contra as afeições das pessoas. Hoje a gente usa outros termos, né? A gente usa apego emocional, né? A gente usa a idolatria. Idolatria, o que é idolatria? A gente fala que a idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Na verdade, a idolatria é tudo aquilo que o nosso coração tem mais afeição do que Deus, do que Jesus, do que a palavra de Deus. Nosso coração, ele se sente encantado, atraído por tudo, menos pelo Senhor. E Jesus prova as afeições desse candidato. Quando alguém arava a terra e olhava para trás, o que acontecia com os rastros? Eles ficavam todos tortos. É por isso que Jesus, ele faz essa analogia aqui do agricultor, né? Hoje eu não sou de assistir Globo Rural, né? Eu não sei quem assiste aí, mas você vê aquelas máquinas, né? Hoje tem tecnologia, aquelas máquinas que vão passando, elas vão arando a terra. No outro dia eu estava mostrando isso para o Lucas. Vai arando a terra e vai abrindo uma vala, né? Várias listras assim, né? Então a máquina, ela é programada para isso. Tem condutores, algumas são automáticas, né? Tecnologia tem isso. Naquela época não existia. Quem viu The Chosen, né? Quem viu The Chosen, tem um momento que Jesus manda os discípulos dele arar a terra, né? Um sofrimento, né, gente? Sem tecnologia. Eles com aquelas madeiras pesadas, com uns ferros pontiagudos na terra. Aquilo ali gente, essa galera aqui sofria. Hoje as coisas estão mais fáceis, né? Estão mais automatizadas, mas Jesus usa uma linguagem da época, que era muito comum daquela cultura, para mostrar que era impossível. Não tem como você fazer esse trabalho olhando para trás. Não tem como, vai dar errado, não vai dar bom. Então Jesus, ele usa isso aqui para ensinar que olhar para trás, enquanto tenta seguir ele, é incompatível com o discipulado, não vai dar certo. O problema desse candidato não era a despedida dele em si, mas era um coração dividido.
Esse homem, ele queria seguir Jesus, mas sem se desligar das suas antigas paixões. Ele é o retrato do discípulo que olha para Cristo, mas ainda sente falta do mundo. Vocês lembram da mulher de Ló? Uma grande libertação, uma grande salvação diante dos olhos dela. A recomendação é: não olhe para trás. As filhas e o marido seguirem em frente. Deram uma titubeada, você vê o anjo insistindo com eles, mas ela, em um determinado momento, ela para. Ela não segue o anjo, não segue ninguém, e olha para trás. E pelo modo como Jesus ele faz o discurso no Monte das Oliveiras, os discursos escatológicos, os sermões escatológicos, o que nós percebemos era isso, as afeições do coração dela. Ela estava presa às riquezas de Sodoma e Gomorra, o coração dela estava preso ao mundo, um mundo caído, um mundo condenado. E isso impediu ela de atravessar do outro lado e desfrutar plenamente da salvação, plenamente daquele grande livramento. Muitos querem seguir Jesus, mas continuam presos a velhos hábitos, ao passado, ao mundo e ao pecado. Querem seguir Jesus, mas não soltam os que os impedem de avançar. Seguir Jesus exige ruptura com aquilo que nos desvia do foco, meu irmão. O escritor aos Hebreus diz para um grupo de judeus convertidos a Cristo, que estavam apostatando na fé, ou que estavam flertando com essa possibilidade. Ele encerra mostrando que não havia razões para fazer isso. Ele mostra por A mais B que eles tinham tudo para continuar perseverando na fé em Cristo. E ele dispara algumas exortações a partir do capítulo 12. E ele diz assim no capítulo 12, versículo 1 ao 3. Portanto, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. É para quem que nós temos que olhar, meu irmão, minha irmã? Para a gente não desanimar e para a gente não se cansar na caminhada? É para Cristo. É para o alvo. É para lá que nós temos que olhar. Nós não fomos chamados pelo Mestre para olhar para trás. Quem deseja seguir o Mestre, quem é um discípulo de Jesus, precisa olhar para Ele. Tem que ter os olhos firmemente, olhos fixos no Senhor e segui-lo até o fim, até as últimas circunstâncias. É preciso eliminar o mais. O problema desse candidato era o mais. Eu quero te seguir, mas não dá para seguir Jesus com o coração dividido, meus irmãos. Jesus ele nos chama para ter um compromisso inteiro com Ele, não pela metade. Ao olhar para trás, isso indica que o candidato ainda não entendeu a grandeza do reino de Deus e por isso está disperso. Vê que ainda há vantagem e benefícios em recusar esse convite. Meu irmão e minha irmã, nós somos chamados para deixar o passado na cruz e avançar para o que está diante de nós, mantendo os nossos olhos fixos no Mestre e seguir firmemente no caminho com Ele até as últimas circunstâncias. O verdadeiro discípulo, ele não hesita, ele não olha para trás, ele deve seguir olhando para frente, confiando no Senhor. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Com qual desses candidatos você se identifica? Qual deles? Com o empolgado, com o indeciso, com o dividido? O primeiro era empolgado, mas não entendia o custo. O segundo era indeciso, queria seguir, mas preferiu deixar para depois. O terceiro, dividido, preso entre o passado e o chamado de Cristo. Mas o verdadeiro discipulado, ele exige entrega total, prioridade máxima e renúncia. A pergunta é, como você vai responder ao chamado do Mestre? O Senhor está te chamando hoje. Está chamando você para caminhar com Ele. Mas um caminho de entrega total, um caminho de prioridade máxima, mas um caminho que vai exigir também de você renúncia. Se renda ao Senhor hoje. Viva para o Senhor. Você ganhará mais do que você imagina. Jesus mesmo falou que aquele que o recebe ganha muito. Aquele que acha em Cristo a razão para sua viver vai ganhar muito, não só aqui, mas também no porvir. Mas aqueles que rejeitam o Senhor, eles só têm a perder, não só aqui, porque você não tem como desfrutar da sua amizade, do seu relacionamento pleno, e você também ficará de fora quando Ele vier na sua segunda vinda,
trazendo os seus anjos cheios de glória para buscar a sua igreja, que vai reinar com ele para sempre. Há muitas promessas, há muitos benefícios, há muita alegria no coração daquele que segue a Cristo, a despeito das lutas e dos sofrimentos no percurso. Há muita vantagem. E é por isso que nós precisamos decidir hoje. É por isso que nós precisamos nos render hoje. É por isso que nós precisamos nos entregar hoje. É preciso que a gente tenha consciência disso e se renda hoje efetivamente a esse chamado do Senhor. E deixemos de viver abaixo da mediocridade e vivamos de uma maneira plena, de uma maneira mais intensa e viva o convite do Mestre, o discipulado do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Quero chamar os músicos.